Naturalmente que não podemos achar que é normal que dentro de um Congresso, dentro da Câmara dos Deputados ou mesmo no Senado, haja tapas, trocas de violência e falta de compostura entre os parlamentares, mesmo aqueles que são adversários ou até pensemos inimigos. Isto não condiz com a solenidade do cargo de representante do povo. Entretanto, com uma Câmara dos Deputados e um Senado desqualificado como nós temos, as cenas que se viram ontem de agressões a Lula, o presidente da República, no momento em que compareceu para proceder à presença importante, sim, da assinatura e da aprovação da reforma tributária que vem do seu governo, que é esforço do seu governo, isto bem dá conta de a como andamos nós, os eleitores brasileiros, isto falando de forma geral, que colocamos na Câmara justamente pessoas desqualificadas, bandidos, moleques e coisas que tais, que não aceitam que um presidente da República eleito por maioria popular seja respeitado no momento em que se apresenta na Câmara, se não aplaudido, pelo menos não xingado. E foi isso que motivou uma briga entre o vice-presidente do PT e um deputado do Republicanos. Vamos voltar a ontem para retomar essa notícia e a gente poder fazer algumas observações e análises que valem a pena, mesmo que pareça que a gente está tomando café requentado. Mas não é. Esta situação de ontem é um reflexo do que é a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, hoje. Portanto, poderá acontecer ainda hoje ou amanhã por algum outro motivo. E de certa forma tem acontecido. Não tapas físicos, mas ofensas pessoais e toda sorte de atitude desqualificada de pessoas que se elegem, só Deus sabe por quê e por que motivos, orientados que são por interesses escusos e por uma população também inadvertida que os coloca lá. Vamos então à rapidinha das notícias, ainda de ontem, mas que tem valor ainda hoje. Vamos lá. A notícia está no Metrópolis, na coluna do Paulo Capelli. E aqui ele diz, vídeo, o deputado do PT dá tapa em colega em sessão com Lula na Câmara. Deputado Washington Quaquá, do PT, ele agrediu um parlamentar da oposição quando o Messias Donato, esse deputado, tentou tomar o seu celular. Vocês imaginam esta cena? Então, aqui temos a reportagem do Paulo Capelli e do Petrônio Viana, de ontem, dia 20 de dezembro de 2023, às 17 horas e 12 minutos, ainda não completou 24 horas de notícia, mas foi atualizado ontem ainda às 18h51. Vamos então ver aqui os dois contendores, o Washington Quaquá, este senhor aqui de terno azul, e o outro que é o Messias Donato, esse aqui que está com ar de bonzonzão. Vice-presidente nacional do PT, deputado Washington Quaquá, deu um tapa no rosto de Messias Donato, do Republicanos, do Espírito Santo, nesta quarta, 20 de dezembro. O incidente aconteceu no plenário da Câmara com a presença do presidente Lula. Os parlamentares participavam de sessão conjunta do Congresso para a votação da reforma tributária. A coluna teve acesso a um vídeo que mostra o momento em que Quaquá atinge o rosto de Donato. Parlamentares da oposição gritavam em coro para o presidente, o Lula, a frase, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Quaquá se aproxima do grupo com o celular na mão esquerda, filmando os parlamentares. Vou representar a comissão de ética. Você é um viadinho, rapaz, diz o petista ao deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Nesse momento, o Messias Donato tenta tomar o telefone da mão de Quaquá. Em resposta, o petista desfere um golpe com a mão direita no rosto do parlamentar do Republicanos. Irritado, o Quaquá se dirigia a Donato. Vai tomar no Sul. Vai tomar no Sul, grita o vice-presidente do PT. Outros deputados da oposição, como Gustavo Gaia, empurram o Quaquá, que se afasta ainda gritando. Não precisamos mais de notícias nem de linhas aqui na coluna do nosso Paulo Capelli. Não precisamos de mais. Não precisamos de mais por uma simples razão. Porque o que importa é a conduta final desses contendores, seja do Quaquá do PT, o vice-presidente do PT, seja do moço aí do Republicanos, do Nicolas Ferreira, de quem seja, de parlamentares. Bem, naturalmente que, até hoje, os bolsonaristas não se conformam com a vitória de Lula. A margem apertada, mas legítima, legal e muito bem definida. E Lula caminha aí muito bem pela presidência do Brasil, fazendo um notório contraste, obviamente, com o que foi o inelegível. E isto dói na alma dos bolsonaristas, da direita e da extrema-direita canalha em geral. Por outro lado, eles, ao xingarem Lula de ladrão, ofendem Lula, porque estão dizendo algo que não tem a menor razão para dizer. Nada se provou contra Lula, isto é um insulto, isto é uma calúnia, e dirigida contra o mais alto dignatário do país. Portanto, a direitalha, a extrema-direitalha, os bolsomínios, bolsonaristas, este gado que também é político, ou que se encontra entre políticos, não podem, não devem, não têm razão de xingar assim a Lula, a não ser por um profundo despeito por ver a competência de Lula em gerir o país, em contraponto ao seu minto, que, inelegível, jogou o país em uma plena desgraça econômica, social e política, principalmente no plano internacional. Mas, por outro lado, o Quaquá, vice-presidente do PT, ao agredir o seu companheiro, coloca-se na mesma plana que eles, e seus adversários, os seus inimigos, como queira considerar.
O fato é que isso atesta o nível que temos no nosso parlamento, seja no Congresso, seja no Senado. Às vezes o Senado parece ter uma posição um tanto quanto mais discreta, mais contida, mas também não se trata de um time no Senado de gente de mais alta categoria. Isto não é. Mas a Câmara dos Deputados mostra uma gentalha, um rebotalho humano, uma qualidade péssima. E aí é que fica a questão para o eleitor brasileiro. Como é que eles elegem pessoas apenas por... e são os mais votados, via de regra, apenas porque aparecem nas redes sociais fazendo palhaçada. Nós temos verdadeiros parlamentares que são palhaços, porque não tem discurso político, porque não tem proposta política, porque não fazem nada de interessante para a população brasileira. E quando dizemos palhaços, nos perdoem, me perdoem os palhaços, os grandes palhaços, aqueles que são realmente profissionais, que se encarregam de dar alegria, de fazer a graça para melhorar a vida. Esses são palhaços da pior qualidade, são palhaços da tragédia. Eles são gente que fazem pantomimas e brincadeiras, que brincam com o público, que vivem de pequenos takes para depois lançar nas redes sociais, para fazerem factoides e fake news. E aí é que está a necessidade de mudarmos a qualidade do parlamento. O povo brasileiro precisa tomar consciência de que o que ocorre no parlamento hoje, nesse sistema misto, presidencialismo e parlamento atuando juntos na gestão do país, é de enorme responsabilidade o que um parlamento faz, o que um parlamento decide. Portanto, estamos vendo que, de forma geral, a direita, a extrema-direita, nem vamos comentar, o próprio centrão e alguns elementos da esquerda realmente desqualificam a vida política do nosso país. E é preciso que a gente dê um fim nisso, acabe com isso, que tomemos consciência de eleger gente séria, gente que tem propostas, gente que não seja canalha, gente que não vá para as redes sociais para fazer brincadeira, para fazer chaveco e assim ganhar likes, ganhar adesões e se eleger para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Nós precisamos de gente que tenha um discurso consistente com as necessidades populares. Por isso, talvez, mesmo que entre um presidente da República que seja seu adversário político, o silêncio, se não um aplauso, pelo menos o silêncio e o respeito à pessoa e ao cargo que é do maior representante do país, seja tomado em conta. E quando merecer, que seja, por que não, aplaudido, porque a grandeza de um adversário de qualidade é quando reconhece que o seu adversário, o seu oponente, tem qualidades que ele precisa aprender a ter, a viver, a experimentar. E nesse caso, claro, que esta direitalha, a direita canalha, a extrema direitalha, que é sempre canalha, tem muito a aprender com Lula, tem muito a aprender com o modo político que Lula atua na sua gestão, na sua vida e na sua biografia. Portanto, perdemos nós, a população, em ver essa triste demonstração de péssima qualidade de um parlamento que, infelizmente, ainda é eleito por causa de redes sociais. Principalmente aqueles mais votados, aqueles que estão sempre aí pelas redes sociais, fazendo as suas falcatruas, os seus fake news, as suas brincadeiras de mau gosto, apresentando-se como representantes do povo, quando na verdade eles não fazem mais do que representar seus próprios interesses e os interesses daqueles que querem que o Brasil continue sendo um país de escravos, em detrimento de uma elite que usufrui e que goza de tudo. Esses parlamentares brincalhões, que não têm compostura nem vergonha na sua conduta política, são esses vassalos, os vassalos do capitalismo financeiro, os vassalos das intenções as mais obscuras para deixar o Brasil no atraso. Vamos estar atentos. Estamos chegando agora em 2024 com eleições municipais, câmaras municipais, prefeitos, e é preciso que as pessoas que têm preocupação com a qualidade política do país possam dar uma resposta quase que plebiscitária, indicando que advirá em 2026 com uma mudança da qualidade da nossa representação política para mais. E, é claro, podemos ver claramente que, embora existam elementos da direita, da centro-direita e do centro, de boa qualidade, de boa forma de pensar, de bom discurso e diálogo, sim, é óbvio que a centro-esquerda e a esquerda brasileira, embora os quais da vida, guardam os melhores quadros, as melhores mentalidades e as melhores inteligências políticas da nossa nação. Um abraço e até uma outra oportunidade.